Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom dia! Vocês estão bem? Estão felizes? Então tá bom. Abre aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. Enquanto você procura aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 4, versículo 1, o tema desta pregação, para você que está em casa, um bom dia para você também, Deus te abençoe, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. O tema desta pregação é este: que o diabo não vos engane. Vira para quem está do seu lado e fala: ó, que o diabo não te engane, viu? Fala aí para a pessoa. Que o diabo não te engane, viu? Não te engane. Que o diabo não vos engane é o tema desta pregação. Enquanto você procura aí na sua Bíblia, eu quero fazer uma pergunta para você. Uma pergunta que vai ser precedida por outras perguntas. Bem rapidinho. Quero perguntar a você: quem aqui nesses dias de rebanhão de carnaval, seja acompanhando pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, ou estando aqui no Rincão do Meu Senhor, quem aqui durante esses dias de rebanhão de carnaval sentiu muito forte o amor de Deus, a presença de Deus, a força do Espírito Santo? Levanta o braço, por favor. Que bom. Ó, teve gente que falou até eu, então. Quem aqui durante esses dias, outra pergunta, quem aqui durante esses dias de rebanhão de carnaval também acabou se emocionando, tentou segurar as lágrimas em alguma pregação, adoração, um momento de oração, talvez até num show de evangelização aqui, você foi tocado, tomado por lágrimas, Deus tocou no seu coração profundamente? Levanta o braço. Quem? Olha só que beleza. Última pergunta, antes da pergunta principal: quem aqui, ouvindo as pregações, as homilias das missas, durante esse rebanhão de carnaval, as exortações, durante os momentos de adoração, de oração, quem aqui recebeu luz, recebeu orientação, recebeu sabedoria para saber o que fazer, como lidar com determinada situação? Quem aqui encontrou a direção de Deus nesses dias de rebanhão de carnaval? Levanta o braço, diga eu. Isso, quanta gente, que bom. São os frutos maravilhosos desse rebanhão de carnaval. E agora vem a pergunta que vai ficar agora no meio e no fim desta pregação. A pergunta é a seguinte: com tudo isso que você experimentou de bom, de maravilhoso, de gostoso de Deus, a pergunta é essa: o que você pretende fazer com tudo isso? Com toda essa paz, com todo esse amor, com toda essa alegria, com todo esse fervor, o batismo no Espírito Santo, com tudo isso que está aí remexendo no seu coração, você aqui no Rincão e você que está em casa, o que você pretende fazer com tudo isso que Deus te deu durante esses dias de rebanhão de carnaval? Com tudo que Deus fez nesses dias de rebanhão de carnaval, a pergunta é essa: o que você pretende fazer com tudo isso? Mateus capítulo 4, versículo 1, fica com essa pergunta, tá? Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito, para ser posto à prova pelo diabo. Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, não se vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te carregarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não porás à prova o Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda para uma montanha muito alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua riqueza, e lhe disse: eu te darei tudo isso, se caíres de joelhos para me adorar. Jesus lhe disse: vá embora, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Por fim, o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram para servi-lo. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. Aplauda a palavra de Deus nesta manhã. Isso, aplauda com força a palavra de Deus. Fica com a Bíblia aberta nessa passagem. Amanhã a gente entra, vamos viver com toda a igreja esse tempo tão maravilhoso, tão fecundo para a nossa santidade, que é o tempo quaresmal. Amanhã, quarta-feira de cinzas, vamos entrar então de cheio. E no primeiro domingo da quaresma, este é o Evangelho. Tempo quaresmal, o primeiro domingo já começa falando das tentações de Jesus. A equipe que rezou, que organizou esse rebanhão de carnaval, deu a mim e a minha filha este tema, que o diabo não vos engane, e esta passagem. Interessante, porque essa passagem, você é bom de matemática, o capítulo 4 é precedido pelo capítulo 3, não é isso? Antes do capítulo 4 vem o capítulo 3. E o que está escrito lá em Mateus 3, versículo 17? Aqui na Bíblia da CNBB que eu tenho aqui, da tradução do CNBB, é só levantar o zóio aqui, ó, só levanta o zóio, não precisa nem virar a página, na que eu tenho aqui. Mateus 3,17 diz o seguinte: do céu veio uma voz que dizia: este é o meu filho amado, nele está o meu agrado. Esta passagem de Mateus 3,17 é do batismo de Jesus. Quando Jesus é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele em forma de pomba, e esta voz ecoa lá no Rio Jordão. Vem esta voz, a voz do Pai, testemunhando a respeito de seu filho, Jesus dizendo: este é o meu filho amado, nele está o meu agrado. Jesus ouviu isso. Jesus ouviu que ele é o filho amado do Pai, que sobre ele estava o agrado. Interessante, porque aí a gente vai ver que o demônio vai exatamente querer mexer com isso. Se és o filho de Deus, não é o que está escrito aqui? Se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se és o filho de Deus, joga-te daqui abaixo, porque os anjos vão te segurar, não vão te deixar você se arrebentar. Se és o filho de Deus, Satanás então tenta enganar, pegar Jesus naquilo que é a sua missão. Interessante, porque o Catecismo da Igreja Católica, no número 540, vai trazer para nós, quando fala exatamente das tentações de Jesus, vai dizer aqui o 540 do Catecismo: a tentação de Jesus manifesta a maneira que o Filho de Deus tem de ser Messias, o oposto da que lhe propõe Satanás e que os homens desejam atribuir-lhe. É por isso que Cristo venceu o tentador por nós. E aí o Catecismo traz Hebreus 4,15, que diz: pois não temos um sumo sacerdote incapaz de compadecer-se de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Veja, Satanás, o Catecismo está explicando aqui, que ele propõe a Jesus um jeito de ser Messias que é o oposto daquilo que Deus falou. É o meu servo. Jesus é o Redentor. Precisava, para que acontecesse a nossa redenção, passar por este caminho do sofrimento, da humilhação, da cruz. Mas esse não era o Messias esperado. Qual era o Messias esperado pelos judeus? Montado num cavalo, com espada, coroa, dizendo: morte a Roma, vamos destruir o Império Romano, vamos acabar com César. Todo mundo esperava esse Messias, e de repente chega o filho do carpinteiro, falando de amor, perdão, se te baterem numa face, oferece a outra. Esse não é o Messias esperado. E o demônio então vai trabalhar nisso. Espera aí, eu quero que você seja poderoso, mostre o teu poder, sacia a tua fome, encha-se de prazer, dá a ordem aos anjos para que você não se fira. Tudo isso será teu, se você se prostrar e me adorar. Grandeza, grandeza, grandeza. E aí a gente pode pensar que tudo aquilo que Jesus enfrentou no deserto, mas para Jesus, de certa forma, deve ter sido fácil, porque ele é o Filho de Deus.
O Pai disse isso no Rio Jordão. Então ele enfrentou as tentações como Deus, o Filho de Deus. Santo Ambrósio tem um entendimento diferente. Presta atenção no que diz Santo Ambrósio. Santo Ambrósio vai dizer o seguinte: ele vai falar, nos ensinar, que Jesus no deserto ele foi tentado como homem, e como homem ele superou as tentações. Santo Ambrósio ensina isso. Ele diz: não agiu como Deus usando do seu poder. De que então nos teria aproveitado o seu exemplo? Mas como homem serviu-se dos auxílios que tem em comum conosco. Traduzindo aqui, Santo Ambrósio está dizendo: se Jesus tivesse enfrentado as tentações e superado as tentações apenas sendo Deus, o que isso nos serviria de exemplo? Porque nós não somos deuses. Então, se ele tivesse enfrentado e superado a tentação apenas como Deus, com toda a força, todo o poder, toda a grandiosidade de ser Deus, a gente ia falar: mas ele venceu, mas eu não vou conseguir vencer, porque ele é Deus e eu não sou. Eu sou um fraco, um pecador, miserável, sou gente, tenho carne e osso, alguns têm mais carne, outros têm menos, mas como é que eu faço? Mas não, a beleza está nisso. Santo Ambrósio ensina que Jesus ele enfrentou e superou as tentações no deserto como um homem, tomando posse dos auxílios que Deus nos dá, para mim e para você também. Mas o demônio queria desviar Jesus da sua missão, enganar, que o diabo não vos engane. Ele queria desviar Jesus da sua missão, e não somente queria fazer dele um Messias diferente, o Messias que agradasse o povo, o Messias esperado pelo povo, não o Messias conforme a vontade do Pai, segundo o desígnio do Pai. Então ele foi tentando ludibriar Jesus, e ainda mais tentar atingir Jesus naquilo que é o seu próprio ser. Aqui na adoração, nós entregamos o nosso eu a Jesus. Não foi isso que a gente fez na adoração? Sim ou não aqui no Rincão? Não foi isso que fizemos? Entregamos o nosso eu. O demônio tenta atingir Jesus no seu eu, diante do Pai. Se és o Filho de Deus. Estou tentando colocar em xeque, colocar em dúvida. É ou não é Filho de Deus? Então eu quero uma prova para que você me prove. Não precisava provar nada. O Pai já disse: és o meu Filho amado. Oi, gente. Eu queria retomar as perguntas que o meu pai fez, porque nelas a gente respondeu que nos sentimos amados nesse final de semana. Certo? Correto? Nós respondemos que nos sentimos tocados pelo Espírito Santo, que até choramos. E o Senhor, Ele nos revelou que somos filhos amados. Não é verdade? Você se sentiu amado por Deus aqui? E aí o meu pai trouxe o versículo anterior à tentação de Jesus, que é quando Deus, Ele fala no meio de todo mundo que Jesus é o Filho amado dEle. E você entende que Deus fez o mesmo com você nesse acampamento? Aqui no meio de todo mundo Ele falou: ela é minha filha amada, Ele é meu filho amado. Veio aqui nos encontrar na adoração para dizer: eu vim aqui para encontrar você, porque você é meu filho, minha filha amada. Ele revelou a nossa identidade de filhos amados. E aí a gente corre o risco de cair na prepotência, de achar que porque agora nós sabemos que somos filhos amados, está tudo sob controle e o demônio não vai mais nos enganar. Mas é aí que está. Quando Deus, Ele fala que Jesus é o seu filho amado, o diabo não fica: ai, lascou, vou ter que ir embora, porque agora Ele falou que Jesus é o filho amado, então não tem mais o que eu faça. Não, Ele olhou: ah é? Pois é bem disso que eu vou me usar. Pois é bem dessa fala, Ele é o meu filho, que eu vou usar para tentar Ele. E aí Ele pega a identidade revelada de Jesus e começa, como meu pai disse: se tu és o Filho de Deus, faz isso. Se tu és o Filho de Deus, faz aquilo. Você é, não é? Ele disse que você é. E aí? Prova então.
E aí a gente pode cair na ingenuidade de achar que porque agora nos sentimos amados por Deus, nós vamos voltar para casa com a certeza de que somos amados. E agora o diabo, problema dele, né? Se lascou. Não, porque agora é disso que ele vai usar. Eu queria contar para vocês, antes de continuar essa linha de raciocínio, algo que aconteceu na minha vida no ano passado. Eu estava passando por... A gente faz muita coisa na nossa vida, né? Na nossa rotina, a gente quer dar conta de tudo. E eu estava passando por isso no meu ano de TCC, também no ano vocacional, fazendo um monte de coisa. E eu comecei a surtar. Porque eu comecei a reconhecer a minha pequenez. E eu não estou falando de altura, eu sei que eu sou pequena, mas não é disso que eu estou falando. Mas eu comecei a reconhecer a minha pequenez. E foi horrível. Foi horrível quando eu me deparei com o fato de que eu não dou conta de fazer tudo. Foi péssimo, porque eu estava tentando fazer tudo. E aí, quando eu entendi que eu não conseguia, eu fiquei muito frustrada. Ele sabe. Eu fiquei muito frustrada. E eu chorava, eu ficava irritada. Falei, também não vou fazer mais nada. E aí, estava indo para o trabalho. Esse querido aqui estava me levando. E ele sabe, né, que eu estava mal, chorando. Conversei com a minha mãe. É que eu falo as coisas para minha mãe e ela fala para ele, entendeu? Aí do nada ele aparece assim, sabendo de tudo e prega pra mim. Que ser filha de pregador é assim, caso vocês não saibam. E ele começou a falar, só que ele falou algo que me marcou muito. Ele foi conversando comigo o caminho inteiro, a gente não mora tão perto assim daqui. E aí ele foi conversando, ele falou assim, filha, o ser humano, presta atenção, o ser humano, ele tem a mania de querer todas as respostas. O ser humano, ele tem a mania de querer ter a cura para todas as doenças. Ele quer saber tudo, ele quer controlar tudo. O ser humano tem a mania de querer ser como Deus. De querer ter todas as respostas, o controle, saber, tomar todas as decisões certas. Nós temos essa mania, temos ou não temos? E ele falou, mas Deus... O ser humano quer se tornar como Deus, e Deus quis se tornar como homem, para mostrar para o ser humano que ele não precisa ser como Deus. E aquilo, quando ele falou para mim, foi tipo, sabe? Quando é uma facada no seu coração. E eu achei aquilo muito forte, e tem me marcado desde então, para que o Senhor me coloque de volta no meu lugar. E por que eu estou te falando isso? Porque o nosso erro é achar que o diabo ele só quer te desmerecer. Mas às vezes ele vai querer te fazer subir. Porque agora você sabe que você é um filho amado de Deus. Então eu vou agir como tal. E aí ele vai te testar. E a gente começa a sair do nosso lugar de seres humanos. E a gente começa e querendo fazer as coisas por Deus. Só que a gente começa a sair do foco. Porque o diabo, ele quis futilizar o objetivo de Jesus. Assim como o meu pai disse que ele estava tentando tirar Jesus do seu objetivo. Jesus sabia que ele era filho de Deus, então ele falou, tá, você é filho de Deus. Mas eu vou transformar o ser filho de Deus em algo fútil. Em algo que é o que os judeus esperavam, que eles esperavam que Jesus, que o Messias ia chegar com ouro e coroa, focado nas coisas fúteis, na glória fútil. E muitas vezes na nossa vida, o diabo tenta nos enganar, nos colocando com a futilidade, com pautas fúteis. Nós, católicos, temos vivido tempos de muita futilidade nas nossas pautas, nas nossas pregações, nas nossas orações, nos nossos julgamentos, na forma como nos portamos uns com os outros. Eu tenho me importado mais com as coisas fúteis do que com aquilo que realmente importa. E é aí que o diabo nos engana, porque as pessoas, muitos foram passar o carnaval no bloquinho, e você pensa, o diabo está lá enganando elas. Não, o diabo já enganou, ele está querendo enganar você. Porque você está aqui, você entende isso? E não pense que ele vai tentar te enganar só te oferecendo cachaça, só querendo te levar para o bloquinho. Aqui dentro da igreja, se ele já percebeu que ele não vai te tirar daqui, então é aqui mesmo que ele vai futilizar a sua identidade. Isso é
Pode aplaudir. Se você aplaudir é porque você entendeu. O demônio tentando futilizar a missão de Jesus. Isso é muito forte. São José Maria Escrivá, ele fala algo muito interessante. Ele diz o seguinte, olha: aprendamos dessa atitude de Jesus, como ele enfrentou, as tentações, ele superou as tentações. Então São José Maria Escrivá diz: aprendamos dessa atitude de Jesus. 2 pontos. Durante a sua vida na terra, ele não quis sequer a glória que lhe pertencia, pois tendo direito a ser tratado como Deus, assumiu a forma de servo, de escravo, como Paulo escreve lá em Filipenses, dizendo da kenosis, do rebaixamento de Jesus. Ele esvaziou-se da sua condição divina, assumindo a condição humana. Então São José Maria Escrivá fala disso, desse esvaziamento de Jesus, assumindo a condição de servo e de escravo. E aí ele diz para nós: o cristão sabe, portanto, que toda a glória é para Deus, e que não pode servir-se da sublimidade e grandeza do Evangelho como instrumento de interesses e de ambições humanas. Vou repetir esse final aqui. A glória é para Deus e não pode servir-se da sublimidade e grandeza do Evangelho, porque o Evangelho, ele é grande, ele é sublime, mas não pode se servir como instrumento de meu interesse, da minha ambição humana. Eu não posso futilizar o Evangelho. O que São José Maria Escrivá está falando para nós? Entre outras palavras, nos coloquemos em nosso lugar. A gente precisa se colocar no nosso lugar, porque do contrário, o demônio vai nos desviar de nossa missão. E aí você precisa entender que Deus tem uma missão para você, Deus tem um propósito para você, e você precisa abraçar esse propósito, como esposo, como pai, como chefe de família, como esposa, como mãe, como dona de casa, como profissional, como filho, como irmão, no seu trabalho, na escola, na faculdade, na roda de amigos. Você precisa assumir a sua missão, abraçar a sua missão, a exemplo de Jesus. Se você não tiver a clareza de qual é a sua missão, por que Deus te colocou neste mundo, qual é o propósito que Ele tem para você, o diabo vai tentar te enganar exatamente nisso, e vai te tornar uma pessoa fútil. Você vai sair do desígnio de Deus, vai sair do propósito de Deus, você vai deixar de ser um evangelizador, uma testemunha do Evangelho, um filho, filha de Deus, que evangeliza com palavras, mas também e principalmente com gestos, com atitudes de amor. Você vai se desviar do seu caminho, do seu propósito, porque o diabo vai tentar te enganar, como tentou enganar Jesus. Vai por aqui. Aceita transformar essa pedra em pão. Vai por aqui, pula que o anjo vai te salvar. Os anjos vão te salvar. Não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, tudo isso aqui vai ser teu, se me adorares. Eu quero fazer de você um Messias diferente. Olha a ideia do demônio. Eu quero mostrar para o mundo que você, Jesus, vai ser um Messias diferente. Eu quero te desviar da sua missão. É o que o demônio quer fazer com cada um de nós, que você deixe de ser um pai de família segundo o coração de Deus, uma mãe de família segundo o coração de Deus, um advogado, um médico, um arquiteto, um motorista, um padre, um religioso, um consagrado, um jovem segundo o coração de Deus. Ele vai tentar de tudo para te desviar da tua missão. Acorda abençoado, acorda abençoada, ponha-se no seu lugar. E o seu lugar é exatamente esse: eu vou cumprir a missão que Deus me deu. Deus me colocou neste mundo, e não vai ser o diabo que vai me desviar da minha missão. Foi isso que Jesus fez no deserto. Ele venceu a tentação, deixando claro para o diabo: eu vou continuar sendo o Messias que o Pai deseja, que o Pai designou, não o que vocês, os judeus e todo o povo de Israel quer, não. Eu não vou me desviar nem para a direita, nem para a esquerda da minha missão. A gente precisa hoje, nesse último dia de retiro de carnaval, abraçar a nossa missão,
sem nos desviarmos, porque o demônio quer nos enganar e nos desviar de nossa missão. E para isso a gente precisa abraçar a nossa humanidade. Nossa humanidade que muitas vezes, né, filha, a gente acha que a nossa humanidade é sinônimo de pecado. Eu sou humano, então você é pecador. A gente restringe a nossa humanidade apenas a isso. Não, gente, a humanidade é um dom de Deus, é algo lindo, maravilhoso. Você entende que Deus quis ser gente, semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Deus abraçou o homem, o verbo de Deus se fez carne, o Filho de Deus se fez homem, para que os homens entendessem a importância da humanidade e a partir daí fossem divinizados, mas sem perder a humanidade. Se você não tem clareza do seu lugar, você é facilmente tirado dele. Se você não sabe onde você deve estar, você é facilmente colocado em outro lugar. E aí eu volto porque eu já tinha falado. A gente tem essa mania de achar que o diabo só quer nos rebaixar do nosso lugar. Só que se a gente não está no lugar que Deus nos colocou, se a gente está acima ou abaixo, a gente já está errado. Se você cresceu demais, você já está errado. Se a gente se diminui demais, a gente já está errado. Só que a gente acha que quanto mais a gente se eleva, mais perto estamos de Deus. E aí a gente cai no pecado de achar que Deus, Ele quer nos encontrar só lá em cima. Lá em cima onde Ele quer nos encontrar é no céu, só isso. Deixa eu te mostrar uma coisa, vem pra cá pra frente. Teatrinho agora, vamos fazer teatrinho. A gente cai muitas vezes, eu tô falando a gente porque inclui a gente aqui. A gente cai muitas vezes na enganação, já que é disso que nós estamos falando, de querer subir e subir. Agora eu sei que eu sou um filho amado, agora eu sei que Deus tem planos para mim, então eu vou subir, Deus vai me levar para as nações, então eu vou subir. Deus, Ele me mandou pregar, então eu vou subir. Eu me tornei coordenadora, então eu vou subir. Eu rezo o terço todos os dias, então eu vou subir, e eu vou subindo, porque eu tô ficando santo, né? Então eu vou subindo, e a gente perde o olhar de Deus de vista. Vai falando, vou fazer aqui, para fazer a dinâmica, vai falando. Misericórdia, eu já vi o que você vai fazer. Aqui. Misericórdia. Tá bom. Ele vai trazer cadeira. Calma aí. Vou fazer aqui, vou te segurar, vai. Tá, peraí, menino. Tá bom, vamos lá. Deixa eu terminar. A gente cai nessa enganação de subir e nós perdemos Deus de vista. Não porque Ele fica para baixo de nós, mas porque Ele está abaixado. Assim como, ia ser o contrário, mas agora eu vou subir na cadeira então. Segurar, pronto, isso. Eu sou Deus. No teatro. Não, eu sou Deus. Eu sou Deus. Ah, você que é Deus? Não, tá bom. Peraí, é o meu teatro. Deixa eu fazer o teatro. Eu que sou roteirista. Vem então pra cá. Vem pertinho de mim. Tá. Presta atenção. Porque ele não prestou, aparentemente. Tá bom. Tá preocupado com a cadeira. Olha aqui. Eu sou Deus. Eu estou acima. Ele está abaixo. Ele é um ser humano. Eu sou Deus. Eu estou acima. Só que... Fica abaixado. Treina essa perna aí, meu filho. Ai! Ele está abaixo. Nossa, legal ver o mundo daqui de cima. Tá frio aí? E ele começa a sentir Deus e ele vai se levantando. Ele vai se levantando. E chega um ponto onde eu fico para baixo. E ele subiu e ele perdeu o meu olhar de vista. Não porque eu sou mais baixa do que ele. Eu estou mais alta, mas porque eu estava abaixada ainda ao encontro dele. E aí ele passou de mim. Você entendeu isso? Ficou claro? Nós invertemos. Ficou claro que Deus... Eu peguei a cadeira, né? Que Deus, Ele está no alto, mas Ele se abaixa. Ele se abaixa porque Ele quer se encontrar com você. Ele se abaixa porque Ele quer se encontrar com os pequeninos. Ele se abaixa porque Ele se fez homem para te olhar nos olhos. Ele veio na
adoração para te olhar nos olhos. E aí a gente cai na enganação de ir crescendo, crescendo, crescendo. E quando você vê, o olhar de Deus ficou aqui, você já está aqui. E de repente você acha que porque você está no topo, você está mais perto de Deus. Mas você perdeu Ele de vista. E assim é que o diabo futiliza a sua identidade. É assim que o diabo, ele vai futilizando a nossa igreja. Não a nossa igreja, mas nós humanos enquanto igreja. Porque ele vai colocando pautas fúteis, discussões fúteis. Com o que você tem se importado? Quando você vai para sua casa, o que tem sido mais importante para você? O que tem sido mais importante quando você olha para aqueles que moram com você? O que tem sido mais importante quando você coordena o grupo de oração? Quando você está com os seus amigos no grupo de oração? O que mais importa? Que a pessoa que acabou de chegar só tem roupas curtas para usar, então ela não pode estar lá? Ou importa que, peraí que eu vou te dar umas roupas que eu tenho para você usar então? Peraí que você pode ficar aqui, enquanto Deus está mudando o seu interior, eu vou te ajudar a mudar seu exterior. O que mais importa? A futilidade de quem nós somos por fora? A futilidade do que nós estamos fazendo para cumprir um gabarito, uma checklist de santidade, enquanto a gente passa de nariz em pé pelas pessoas que estão ao nosso redor? Nós queremos ser católicos fúteis? Ou nós queremos ser católicos com identidade firmada em Deus? Nós queremos ser aqueles que Deus nos chamou para ser? Ou nós vamos achar que não estamos sendo enganados pelo demônio, mas na verdade nós estamos ouvindo: se tu és filho de Deus, então faz isso. Se tu és filho de Deus, vai para lá. Se tu és filho de Deus, chuta aquela pessoa para fora porque ela não é digna de estar aqui. Se tu és filho de Deus, se isola de todo mundo. Fica você, seu livro espiritual, seu catecismo, seu terço, e não olha na cara de ninguém, porque pelo menos você vai ser santo. Que tipo de católicos nós queremos ser? O que será que está acontecendo conosco? Vou inverter agora, me segura aqui a cadeira, vamos lá. Misericórdia. Isso, olha só, agora quem está no alto sou eu. Me elevei. Eu e você nos elevamos, oh glória, obrigado Senhor, estamos no ponto mais alto. Obrigado Senhor, é tão bom estar contigo. O Senhor nos levantou, nos ergueu, estou nas alturas, não sou pecador como eles. Obrigado Senhor porque pago o dízimo do cominho, da hortelã. Obrigado Senhor porque sou da canção nova. Obrigado Senhor porque há 40 anos eu te sirvo e te sigo, sou pregador. Obrigado Senhor porque não estou nos blocos de carnaval, não estou aí usando máscara nem fantasia. Obrigado ó Deus, porque não sou como os demais mortais. O Senhor me purificou, obrigado, obrigado, obrigado. Ou podemos fazer o contrário. Jesus está aqui, a gente deita, se prostra e diz: meu Deus, eu sou um lixo, eu não sou nada, eu sou a pior pessoa do mundo, eu não sou digno, Senhor, de nada, não sou digno de nada, eu mereço a morte, eu mereço, Senhor, o inferno, meu Deus, eu não mereço a tua misericórdia, eu sou terrível, terrível, só pecado, pecado, pecado. E o que minha filha estava explicando é que a nossa relação com Deus se dá assim, olho no olho, olhando Jesus olho no olho. Ele se rebaixou, Ele se fez homem para nos olhar nos olhos. O que a gente vai fazer com essa humanidade? Quero contar a história, o tempo está voando, eu quero contar a história da... Você conhece uma mulher chamada Francine, já ouviu falar dela? Vou te contar rapidinho a história dela. É uma francesa, ela morreu no ano passado, em 2025. Ela morreu no ano passado. Esta mulher, uma escritora francesa, uma palestrante, ela rodou lá a França e vários países falando a respeito do Holocausto. Eu vou resumir bem a história dela. A Francine, quando criança, ela viveu no tempo do Holocausto. A Alemanha nazista invadiu ali a Europa, tudo. E aí o pai dela foi preso na Áustria. E lá da prisão o pai dela mandou um bilhete, que na verdade era um aviso para a mãe e para a Francine, dizendo: fujam de casa, saiam correndo.
A mãe pegou a Francine, uma menininha pequena, saiu correndo para tentar atravessar a fronteira, para escapar da invasão nazista, mas não deu tempo. Pegaram a mãe e pegaram a filha. Elas foram enviadas a várias prisões, vários campos de concentração, até que, quando elas iam para o campo de concentração derradeiro, de onde elas não iam sair vivas, foi autorizado a elas levar uma bolsa com aquilo que tinha de essencial, o mais importante. Aquela mãe, a mãe da Francine, levou 2 barras de chocolate na bolsa. Botou na bolsa 2 barras de chocolate, né, filha? Botou lá 2 barras de chocolate na bolsa e levou para o campo de concentração. Aquele campo de concentração, elas iam morrendo lentamente, corpos iam sendo empilhados, pessoas iam morrendo de fome, e elas ali, mãe e filha, naquele campo de concentração. Até que aconteceu da Francine, com 10 anos de idade, viu uma mulher ali, naquele, desculpa falar, aquele inferno daquele campo de concentração, viu uma mulher no canto, gemendo de dor, preparada para o parto, trabalho de parto. Aquela mulher estava grávida, gritando de dor, mas fraca demais para conseguir dar à luz à criança. Francine colocou a mão no bolso e viu que tinha um pedaço de chocolate. O último pedaço de chocolate. Ela olhou, porque aquele chocolate, aquele pedaço de chocolate, era a sobrevivência dela. Talvez ela ia aguentar ficar mais um dia viva naquele campo de concentração. E ela viu aquela mulher ali agonizando. Ela não pensou 2 vezes, pegou e deu chocolate para aquela mulher. Aquela mulher grávida comeu chocolate, veio o açúcar, por causa do chocolate, ela teve forças para dar luz à criança. A criança nasceu no meio daquele caos, daquela tragédia toda. Acontece que logo depois vieram as tropas aliadas, e graças a Deus acabou a guerra. Os nazistas perderam. A Francine e sua mãe foram libertas do campo de concentração, sobreviveram. O pai delas também sobreviveu. A família, miraculosamente, foi reunida novamente. Sobreviveu a família inteira. Os anos foram se passando. E ela começou a falar, ela não queria que a memória fosse apagada, então ela fez questão de lembrar dos horrores do Holocausto. Ela se tornou uma palestrante. Um dia ela foi dar uma palestra num determinado lugar, chegou uma moça e disse: por favor, eu queria falar, o meu nome é Ivone, eu sou psiquiatra em Marsella, lá na França. E ela dizia: eu estou procurando a Francine Christophe, o nome dela. E aí a Francine levantou a mão. Quem é a Francine? Quem é? Ela levantou a mão. Aquela mulher, a Ivone, se aproximou dela sem dizer uma palavra, tirou algo do bolso e colocou na mão dela. Era um chocolate. E ela disse no ouvido: eu sou o bebê. Se hoje eu estou viva, é porque você deu aquele chocolate para minha mãe. Não era uma devolução. Ela não estava devolvendo o chocolate, ela estava dando um testemunho de que aquela vida foi poupada, porque ela foi humana. A vida daquela mulher, da Ivone, foi poupada porque uma criança de 10 anos, no meio daquele caos, daquele inferno todo, daquela falta de humanidade, ela decidiu, ela fez uma escolha: eu vou ser humana, eu vou olhar com misericórdia. Eu sei que você tem muito mais do que uma barra de chocolate. Eu e você temos muito mais do que um chocolate. Deus usou de um chocolate, e essa história ecoou por 50 anos. Hoje, a Francine com um chocolatinho está lá na eternidade. Está lá, fez uma caridade, salvou uma vida. Que coisa linda. Eu e você temos muito mais do que uma barra de chocolate. Esse rebanhão de carnaval vai acabar. Nós vamos voltar para a nossa cidade. Nós vamos voltar lá, para o caos da nossa cidade. Vai encontrar pessoa chata, vai encontrar pessoa que pega no pé, vai encontrar pessoa que te persegue, que ri da sua fé, que fala: você só vive na igreja. Talvez você escute palavras duras lá da tua família, que não entende a sua fé, não entende a sua escolha por Deus. Você não vai ter uma barra de chocolate para dar para eles, mas você
vai ter com certeza sorriso, abraço, um olhar de quem conheceu Jesus. Você precisa voltar para a sua cidade sendo humano. Você está vendo que minha voz está rouca. Eu já quero terminar essa pregação, porque minha filha vai dar um testemunho. Ontem minha filha me procurou à noite. Levei até um susto, olhei ela lavada de lágrimas. E eu levei um susto, falei, o que aconteceu? Aí eu pensei, Não, a primeira coisa que ele perguntou foi, você bateu o carro? Bateu o carro? Perguntei. Foi a primeira coisa que ele me perguntou, eu fiquei até meio ofendida. Tá, só pra te falar. E ela lavada de lágrimas. E ela deu testemunho. Eu vou deixar ela falar o testemunho, porque nesse testemunho, depois que ela deu o testemunho, eu dei um abraço apertado na minha filha. Vem cá. Eu dei um abraço apertado na minha filha. A Joy, nossa cachorra, começou a pular, feito uma doida, começou a pular. E eu abraçando ela, eu falei, para Joy, para. Deixa eu abraçar aqui a Beatriz. E naquela hora que eu estava abraçado com a Beatriz, Jesus falou para mim, eu estou rouco, gente, você está vendo que minha voz, essa é a 7ª pregação que eu estou fazendo nesses dias de carnaval. Fui em missão, preguei 5, num retiro de carnaval em Baipendi. Um abraço pessoal da comunidade Alegrai-vos. Ontem preguei no carnaval da Canção Nova em Lavrinhas. E hoje eu estou aqui com vocês. E amanhã tem Sorrindo para a Vida. Haja garganta. Missão, gente, missão, missionário. E eu dizendo, Senhor, como é bom gastar a minha voz por Ti, né? Como é bom gastar a minha voz por Ti. E naquela hora em que eu estava abraçando a minha filha, Jesus me disse, colocou no meu coração dizendo que a minha filha foi tão missionária, se não mais, ela foi tão missionária quanto eu nesses dias de carnaval. Fala teu testemunho para eles, fala o que você viveu ontem. Jesus. Se chorar não tem problema não, vai. Eu ia sair para um retiro de carnaval, mas não deu certo. E aí o meu pai saiu e eu via todos os missionários saindo, eu falei, caramba, eu sou um lixo. Eu fiquei, nossa, eu não vou sair, eu não vou... Nossa, eu não estou sendo missionária. E aí eu fiquei em casa. Fiquei areando panela com a minha mãe e meu namorado, fazer as panelas brilhar, né? Fiquei limpando as coisas, lavando roupa, aproveitar o sol. Fui no show de carnaval, gravei alguns vídeos. E fui vivendo, sabendo que terça-feira eu ia pregar com o meu pai. E aí ontem, meu namorado foi para casa dele, né? Eu estava lá com o carro. E eu encontrei uma moradora de rua que vira e mexe eu encontro ela em Cachoeira. A gente já é best já. E aí ela me falou, olha, eu só quero um salgado e uma Coca-Cola. Você pode me dar? Eu, tá bom. Deixa eu só terminar minha partilha, porque a gente estava partilhando. E aí a gente partilhou. E enquanto a gente terminava de partilhar, eu passei por ela e eu fui lá, comprei um salgado e uma Coca-Cola. E o Daniel foi comigo, né, meu namorado. E a gente estava junto e eu comecei a falar, amor, vamos rezar por eles? E o meu coração estava incomodado, eu falei, não, eu não consigo dar só um salgado e uma Coca-Cola. E eu falei, vamos rezar por eles? E aí o Daniel falou, vamos. E aí a gente perguntou, olha, a gente falou, olha, a gente trouxe a comida, mas a gente queria saber se a gente pode rezar por vocês. E eles falaram que a gente podia. No meio da rodoviária, a gente botou a mão na cabeça deles e começou a rezar. Vem cá, Daniel, vem cá. O namorado dela está aqui, ó. Vixe, aplaudir. Coitado. Pode aplaudir, gente, olha aqui. Os dois viveram a missão ontem. Fica aqui. Isso. E a gente rezou por aqueles moradores de rua. E eu não estou contando isso para dizer, nossa, que obra de caridade. Porque esse não é o foco da história. A gente rezou. Rezei pela mulher, ele rezou pelo homem que estava lá. Conversamos com eles, eu dei uma pulseira de Nossa Senhora, era a Kelly e o Frederico. Ela falava que ela via os demônios querendo atacar ela, e eu falava, olha pra mim. Ela falou que sabia rezar Ave Maria, eu falei pra ela rezar sempre Ave Maria. E a gente foi junto, voltei pra comprar mais salgado, porque ele não tinha comprado pro outro cara que chegou depois. Voltei, quando voltei lá ela falou, os demônios acalmaram, porque eles viram que você é cheia do Espírito Santo. E eu falei, caramba. Eu falei, louvado seja Deus. Me despedi do meu namorado, entrei no carro. Fui voltar para casa. Comecei a chorar que nem uma maluca. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só sabia que eu não conseguia parar de chorar. E eu chorei o caminho, eram tipo uns 10 minutos de distância. Eu chorei o caminho inteiro. Eu falei, Senhor, que eu não bata esse carro. Porque eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. E eu cantava, e eu chorava. E eu falava. E eu cheguei em casa,
E eu falei para os meus pais, eu queria que eles encontrassem Jesus, mas fui eu que o encontrei. Eu encontrei Jesus. Ele me fez voltar para o foco, porque eu estava com tantas coisas na minha cabeça. Eu precisava ser missionária, e eu precisava pregar e estar com o microfone na mão. Eu precisava gravar vídeo e postar no meu Instagram. Eu queria evangelizar, e eu estava subindo, e Jesus estava abaixado com aqueles moradores, aqui ó, e eu estava aqui, e ele falou, desce porque eu estou aqui. É aqui que eu fico. Para onde você está indo? Quando eu quiser que você vá para os palcos, você vai. Mas ei, desce. O meu olhar está aqui, está com eles. E naquele momento eu encontrei Jesus de um jeito que fazia tempo que eu não o encontrava. E eu chorava porque eu sentia que Jesus, ele tinha me trazido de volta para o foco. E eu estou falando isso porque está acabando esse retiro. Não pense que você vai voltar para casa. E Deus, ele te trouxe até aqui para colocar em volta de você uma bolha intocável. Para que você volte para lá e fale, vocês todos estavam no bloquinho, vocês ficaram em casa, eu fui para a Canção Nova. E agora eu estou envolto de uma bolha super especial do Espírito Santo. Então, pecador, você pode até ficar perto de mim, mas você não me contaminará. Eu não vou ser contaminado pelos seus pecados e pelas suas podridões, porque eu fui para a Canção Nova. O Senhor, ele quer te tornar acessível, porque o Espírito Santo que ele colocou em você, ele quer que esteja acessível para as pessoas que não estavam aqui com você. Você entende isso? E a gente começa a futilizar o nosso catolicismo, porque a gente começa a querer ser menos humano. E a gente fica escrupuloso, porque a gente acha que quanto mais eu for humano, mais pecador eu vou ser. Quem te disse isso? Se até Deus se fez humano, você acha que não há beleza no ser humano? Há beleza sim. E como humanos nós lutamos contra o pecado, mas como humanos eu consigo fazer o que é humano. Olhar nos olhos é humano. Escutar, partilhar é humano. Você cair no chão e alguém te levantar é humano. E Jesus já subiu aos céus, mas nós estamos aqui. E ele foi humano, porque ele enxugou lágrimas, porque ele limpou feridas, porque ele levantou caídos. Eu dei um beijo na testa daquela mulher. Eu abracei aquela mulher. E naquele momento que eu abracei ela, eu queria chorar, mas eu não queria chorar na frente dela, porque ela começou a chorar. E quando eu beijei a testa dela, parecia que eu tinha beijado Cristo crucificado. E eu tô te falando isso porque eu só pude abraçá-la porque eu sou humana. Eu e o meu pai, a gente não quis fazer uma pregação do jejum da quaresma, das tentações no deserto, porque você já sabe. Mas nós precisamos recuperar a humanidade na nossa santidade. Nós precisamos recuperar a humanidade, porque senão nós vamos subir e vai sobrar só Cristo olhando para os pequeninos que a gente não olha. De que adianta viver um gabarito de santidade e andar para todos os lugares com o foninho ouvindo pregação e rezando a quaresma e fazendo não sei o que, e o porteiro do seu trabalho está ali e você não dá um bom dia, e o seu irmão está ali sofrendo, mas você está ocupado ouvindo louvor, então eu não vou ouvir o que ele tem para falar. E aí você vive toda a checklist das práticas de oração que você tinha que fazer. E Cristo está aqui embaixo falando, você pode olhar para mim, por favor? Porque eu tenho esses pequeninos e eles precisam de você. Que o diabo não vos engane. Pode aplaudir. E aí você entendeu porque Jesus falou que minha filha foi até mais missionária do que eu nesses dias. Que linda missão que ela viveu. Uma mulher que está aí, andarilha, nas ruas de Cachoeira Paulista. Recebe moeda, recebe marmita, recebe um Deus te abençoe. Mas ontem ela recebeu oração, recebeu um beijo na testa. E eu agradecia a Jesus e falava, meu Deus, o Senhor fez com a Beatriz o que um dia lá em Atos dos Apóstolos o Senhor fez com Pedro e João.
Você entende isso, filha? Pedro e João iam entrando ali para a oração no templo, viram aquele homem pedindo esmola. Ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho te dou. Ouro e prata não tenho. Ela tinha lá salgadinho, uma Coca-Cola, mas não era o salgadinho, a Coca-Cola, aquilo era só pretexto. Ouro e prata não tenho, o que eu tenho te dou. Ouro e prata você não tem, mas o que você tem é o Espírito Santo. Então, meu irmão, voltando lá para a sua cidade, após esse rebanho de carnaval, ame, perdoe, não perca tempo. Beija lá a careca do seu pai e diga eu te amo. Pega a bochecha da sua mãe e aperta e diga eu te amo. Antes que Deus colha ele, chame ele e você fique chorando de remorso, porque não tenho mais meu pai e minha mãe, não disse eu te amo enquanto estavam vivos. Tenha coragem de se reconciliar com a sua esposa, com o seu marido. Olhe para os seus filhos, sai desse celular, presta atenção no que teus filhos estão falando com você. Vai jogar bola, vai comer pipoca, vai no cinema. Seja gente, pelo amor de Deus. Não deixe o diabo te enganar, te desviar da tua missão. Você está aqui para evangelizar. E evangelizar, dizia Padre Jonas, eu quero terminar para a gente poder rezar com as palavras do meu pai fundador. Ele escreveu um documento para nós aqui na comunidade, Nosso Ser Carismático. E neste documento, segredo de família, eu estou dividindo com você. É algo muito de família, nosso, da comunidade, mas eu vou dividir com você. Nosso pai fundador falou para nós a Canção Nova e está falando para você aqui no Rincão e para você que está em casa. A nossa missão é evangelizar, mas evangelizar é também o Senhor agir em nós. Se você recebeu a graça do batismo no Espírito Santo, o Senhor agirá e realizará suas obras em sua vida. No Evangelho de São João, a palavra de Deus vem nos dizer que a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. João 6,29. Tudo o que fazemos, diz Padre Jonas Abib, é para a glória de Deus. Como? Claro que nos expomos, claro que nos quebramos, claro que apanhamos, mas não tem outro jeito. Paulo também não teve outro jeito. 2 pontos. Nos expomos ou nos omitimos? Nos expomos ou nos omitimos? Nos expomos ou nos omitimos? Você está diante de uma escolha quando você voltar cheio do Espírito Santo. E aí a pergunta do começo da pregação, durma com um barulho desse: o que você pretende fazer com tudo isso que Deus fez em você nesses dias de rebanhão de carnaval? O que você pretende fazer? Ou você expõe tudo isso que Deus fez em você e vai continuar fazendo ao longo de todo esse dia? Ou você vai ficar deitado em berço esplêndido, dizendo: estou tão feliz com Jesus, o mundo que desaba ao meu lado, estou em paz com Deus, e vai viver como um lindo, maravilhoso e abençoado omisso. Omisso. Eu não quero ser omisso. Por isso eu quero evangelizar. Por isso eu quero viver na unção do Espírito Santo. Eu não tenho barra de chocolate como a Francine, mas como a minha filha Beatriz e como você, nós temos o Espírito Santo. Precisamos expor esse Espírito que está em nós e não mais nos omitir. Fica de pé agora e peça que o Espírito Santo agora venha, te dando a coragem de ser testemunha. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, na Judeia, na Galileia, na Samaria e até os confins da terra. Confins da terra hoje é Cachoeira Paulista. Confins da terra hoje é a tua cidade. Qual é a tua cidade? Qual é a tua cidade? É nesse lugar, esse lugar é o confim da terra. Vai lá ser testemunha, ergue teus braços agora. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre este rincão, vem na casa de cada um. Ou nós nos expomos ou nós nos omitimos. E eu peço agora, Espírito Santo, vem sobre nós com teu poder, para que sejamos testemunhas. Ouro e prata não temos, não temos chocolate para salvar uma vida, mas nós temos a ti, Espírito Santo. Nós queremos salvar vidas, queremos resgatar almas com um sorriso, com um brilho no olhar, com a palavra de bênção,
com um abraço, sendo gente, sendo ser humano, sendo de Deus, mas muito junto aos homens, muito próximo às pessoas. Não queremos ficar nessa redoma, porque a contaminação deste mundo jamais será maior que a força da evangelização. A contaminação deste mundo, presta atenção, meu irmão, a contaminação das pessoas deste mundo, a contaminação daqueles que estão no carnaval do mundo, jamais será maior que a força de Deus que está em mim e que está em você. Então não tenha medo, não tenha medo dos incrédulos, não tenha medo dos pagãos, não tenha medo dos impuros, não tenha medo daqueles que estão cheios de contaminação. Com a força do Espírito, vá com a força do Espírito anunciar a boa nova. Vem, Espírito Santo, faz esse momento um mandato, faz esse momento um envio. Nos envie, Espírito Santo, em situações, em estruturas, em lares. Nos envie, Espírito Santo. Queremos ser teus missionários. Queremos, como Paulo, ser prisioneiros do Espírito, e na liberdade, na força do Espírito Santo, prisioneiros ligados a ti, Espírito Santo. Queremos evangelizar, queremos evangelizar. Vem, Espírito Santo, solta a sua voz, solta a sua voz agora. Vem, Espírito Santo. Ergue seus braços. Solta a sua voz. Vai, família Canção Nova. Ergue seus braços agora, meu irmão e minha irmã. Você vai ser profeta do Altíssimo lá também na sua cidade. Senhor, transforma-nos, reaviva-nos. Ergue teus braços agora e abraça o plano, o propósito de Deus para a sua vida. Que o diabo não vos engane, que ele não vos afaste da vossa missão. Obrigado, meu Deus. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Cantemos, cantemos, cantemos na força do Espírito. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. O Senhor está te enviando. Deus faz tudo certinho. Desde ontem, o que Deus estava fazendo conosco e está fazendo agora, o Senhor está agora te enviando. Não vai adiantar sair daqui do acampamento de carnaval, do Rebanhão 2026 e não dar frutos. Deus quer os seus frutos. O pessoal da TV me disse que tem 3 minutos. Então você que está em casa e você que está aqui no rincão, faz assim agora com a mão. Pode diminuir os instrumentos, por favor. Volte-se para essa imagem de Nossa Senhora que está aqui. Nós vamos terminar rezando essa Ave Maria. Por que você está fazendo esse gesto? É o gesto de quem está algemado. Porque Paulo vai dizer: eu sou prisioneiro do Espírito. Esta prisão vale a pena. E eu quero pedir hoje que você saia daqui de fato, no bom sentido, algemado pelo Espírito Santo, prisioneiro do Espírito. Amém. Essa prisão vale a pena.
E prisioneiro do Espírito, evangelizar, amar, perdoar. Nossa Senhora foi prisioneira do Espírito. Sua prima Isabel precisava de ajuda, muito humana. Ela correu, a palavra diz que ela foi às pressas ajudar a sua prima. Que ela, esposa do Espírito Santo, nesta Ave Maria nos ajude a sermos cada vez mais e mais prisioneiras do Espírito. Assim, desse gesto, apresenta agora as suas algemas, as algemas do Espírito. Apresenta nesse gesto a Nossa Senhora pedindo essa graça de testemunhar, de evangelizar, consagrando a ela a nossa missão. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aplauda o Espírito Santo. Aplauda, aplauda, aplauda Nossa Senhora. Aplauda com força. Tua mão desceu sobre mim. Vamos cantar. Tua mão desceu sobre mim, Valeu! e me retirou